todos e todas, cá vamos nós para a nossa terceira aula, na tentativa de responder ao nosso problema, né? Qual é o arqué de todas as coisas, ou qual é o princípio de todas as coisas. Na aula de hoje nos dedicaremos ao filósofo Heráclito, de Éfeso. Então você vê no mapa a região da Jônia, logo abaixo você tem Clasômena, Samos e à direita a cidade de Éfeso. E se você olhar o quadrinho amarelo, aí está situado Heráclito. Portanto, estamos tratando de mais um filósofo do período pré-socrático. Então, sigamos. Bom, na aula passada nós vimos a resposta oferecida pelos filósofos de Mileto, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, e devemos lembrar que eles já propunham uma inspiração, do que nós chamamos, ou melhor, daquilo que os filósofos chamam de doutrina do dinamismo universal das coisas. Ou seja, você bem se lembra que Tales propunha que todos os germes e sementes têm umidade e que, portanto, supõem que há existência de água, né? E onde há inexistência de umidade, inexistência de água, há secura, há morte. Então existe um movimento aí presente. E também Anaxímenes, quando ele propõe que o ar é o arqué de todas as coisas, né? Quando ele fala do processo de condensação, rarefação, percebe-se aí a existência de um movimento, né? A passagem de um momento ao outro momento diferente. Então, o que o Heráclito vai fazer? Ele vai tomar essa intuição que era implícita, né, de as coisas se movimentarem, e vai torná-la objeto de sua reflexão propriamente filosófica. Então, aí está o nosso filósofo, talvez o mais querido entre os jovens hoje. Então, ele nasceu no século VI e viveu até o século V na cidade de Éfeso. Qual é alguma de suas afirmações? A primeira delas é que tudo se move, ou que tudo escorre, né? Que em grego significa pantarrei. Nada permanece fixo e imóvel. Tudo muda e se transmuta sem exceção. E ficou conhecido entre nós esse fragmento, né, do seu poema, de que não se pode descer duas vezes no mesmo rio e não se pode tocar duas vezes uma substância mortal no mesmo estado, pois por causa da impetuosidade e da velocidade da mudança, ela se dispersa e reúne, ela vem e vai. Nós descemos e não descemos pelo mesmo rio, nós próprios somos e não somos. No fundo, essa metáfora do rio, ela expressa a essência do seu pensamento, né, de que tudo se move. Ou seja, quando você mergulha pela primeira vez e sai da água, não é? Ao voltar, as águas não são a mesma. O rio aparentemente é o mesmo, né? Marcado pelo seu leito dos dois lados. Mas também você não é o mesmo, né? Você, nesse momento, é você mais o mergulho que você deu anteriormente. Então tem razão Heráclito ao dizer que nem o rio é o mesmo, nem nós somos a mesma pessoa. Uma segunda ideia muito importante de Heráclito, que é a tensão, né, expressa pela harmonia dos contrários. Diz ele que tudo na realidade é estar em devir. Então, devir aqui é um conceito novo que nós estamos aprendendo em filosofia. Devir, ou vir a ser, não é para expressar a realidade do movimento. Ou seja, tudo está caracterizado pela passagem de um contrário ao outro. E aí ele dá exemplos no seu poema. As coisas frias se aquecem, as coisas quentes resfriam, as coisas úmidas secam, as coisas secas tornam-se úmidas, o jovem envelhece, o vivo morre, e etc. Isto significa que há uma guerra perpétua entre os contrários que se aproximam. E aí uma frase muito interessante dos seus poemas é essa frase que aí está. A guerra é a mãe de todas as coisas, e de todas as coisas é a rainha. Como a essência da realidade é devir, ou é vir a ser, trata-se de uma guerra que ao mesmo tempo é paz.
e de um contraste que é, ao mesmo tempo, a harmonia. A guerra, na verdade, gera uma harmonia dos contrários. Aquele ditado popular, né, de que os opostos se atraem, talvez tenha sido inspirado na filosofia de Heráclito. Né? A guerra gera uma harmonia de contrários. Aquilo que é oposição se concilia. Das coisas diferentes nasce a mais bela harmonia e tudo se gera por meio de contrastes. Pense você numa orquestra, né? Por que se chega à harmonia dos sons? Exatamente porque ela é formada por uma multiplicidade de instrumentos que são contrários entre si. Né? E quando todos juntos, regidos lá pelo maestro, não é? Alcança-se a harmonia da composição musical. E continua Heráclito, para dar um exemplo, né, de que a guerra é a harmonia dos contrários. A doença torna doce a saúde. Né? Todos que já fizeram a experiência de estar doente, né, anseia pela saúde, né, que ela retorne muito brevemente. A fome torna doce a saciedade. Né? Não precisa dizer, todos já experimentaram isso. E o cansaço torna doce o repouso. Essa harmonia e unidade dos opostos é o que Heráclito chama de o arqué, ou seja, o princípio, a origem de todas as coisas. E, portanto, é a mesma coisa que o divino para ele, né? O Deus. Cuidado, não o Deus das religiões, né? Mas o Deus aqui como sendo resultado de uma reflexão puramente racional. Então, nesse sentido, Deus é dia, noite, inverno, verão, guerra, paz, saciedade e fome. Ou seja, é o resultado dessa tensão, é o resultado dessa guerra que provoca harmonias. É como se Deus ou o arqué fosse resultante dessa tensão. Bom, como é que ele simboliza o arqué? Não é? Se você bem se lembra, para Tales o arqué é a água. Né? Para Anaximandro é o ápeiron. E para Anaxímenes é o ar infinito. Aqui, Heráclito escolhe o fogo. Por que o fogo? Porque o fogo expressa a característica da mudança contínua, do contraste e da harmonia. Ele está em constante movimento, o fogo. Né? Por quê? Porque é vida que vive da morte do combustível. É a contínua transformação desse combustível em cinzas, em fumaça e em vapores. Né? Se você conhece fogão a lenha, né, você sabe exatamente do que ele está falando. Né? Ou seja, o fogo é a inteligência que governa todas as coisas. Recorde-se bem, né? Essa inteligência não é captada pelos sentidos, porque os sentidos, segundo Heráclito, captam apenas a aparência das coisas. Não é? Então, como é que se capta a essência das coisas? Não pelos sentidos, mas unicamente pela razão. A razão é a única capaz de captar a verdade que governa todas as coisas. Né? Somente a razão é capaz de captar a guerra, né? A guerra entre os contrários, entre os opostos, né? Que gera harmonia. Os sentidos só captam aquele momento, mas ele não consegue decodificar que naquele momento existe uma tensão que está implícita e que está subjacente. Tá ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. E na próxima aula, responderemos pelo arqué de todas as coisas a partir de Pitágoras. Um beijo no coração e até a próxima aula.